Irmãos, vamos abrir em Apocalipse 3. Leremos do verso 1 ao 6. A carta à igreja em Sardes. Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras, completas, perfeitas, as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa palavra. Por favor, Senhor, revela as Tuas verdades para nós, fala aos nossos corações. Queremos ouvir ao Senhor, dá a nós coração e ouvido aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Concede a mim graça para falar com clareza, com a unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta já é a 5ª igreja que nós estamos observando aqui no livro de Apocalipse. Eu gostaria de, antes de adentrar a mensagem, que os irmãos voltassem no capítulo 1, no versículo 11. Vamos ler do 10, irmãos. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Eu quero que os irmãos prestem atenção no voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Eu estou voltando aqui, irmãos, neste versículo, para dizer que o Senhor Jesus, desde que nós começamos em Éfeso, a primeira igreja, é Ele quem as está inspecionando e andando no meio desses 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E desde então, nós já temos percorrido Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E o que nós vimos nessas igrejas? Nós vimos que elas representam períodos históricos da igreja. Nós hoje, olhando para trás, podemos ver que na história as igrejas tinham as mesmas características. Então foram períodos subsequentes. Uma igreja saía de cena, entrava outra. A partir de Tiatira, que foi a igreja que nós observamos na reunião passada, que representa o catolicismo romano, as igrejas estarão juntas na terra até a vinda do Senhor. Estas características de igreja estarão juntas na terra. Em Éfeso, nós vimos o período pós-apostólico, logo no comecinho. Nós vimos qual é a raiz da decadência da igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Foi isso que o Senhor disse à igreja de Éfeso. Logo após uma grande e violenta perseguição a nossos irmãos. Foi o período de Esmirna, século II, século III. Grande perseguição se levantou contra os irmãos ali.
ali a igreja demonstrou fidelidade ao Senhor, amor ao Senhor. Mas logo depois veio o período de Pérgamo. Neste período, a igreja casou-se com o mundo. Foi o período de Constantino, em que a igreja agora estava patrocinada pelo Estado. Um grande paganismo entrou na igreja, porque Constantino agora forçava que todos virassem cristãos. Os templos pagãos viraram templos cristãos, entre aspas. E isso, logo depois de Constantino, por volta de 580, anos 600, nasceu então a Igreja Católica, o Papado, né, que foi o que nós vimos na reunião passada, o catolicismo romano, e aquelas características daquela mulher Jezabel, que não somente ensina, mas seduz os meus servos à idolatria, à prostituição, e nós vimos isso na reunião passada. Hoje, nós vamos estudar a igreja de Sardes. Seu nome significa aqueles que escapam. Esse é o significado de Sardes, aqueles que escapam. Do que eles escaparam? Eles escaparam do romanismo, da igreja católica romana. Mais ou menos em 1500, como está na lousa, é o período que representa historicamente essa igreja. Mas em 31 de outubro de 1517, um jovem chamado Martinho Lutero afixou na capela de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra o papado. Contra a adoração a Maria, contra as indulgências, dizendo que a salvação era somente pela fé, dizendo que a palavra de Deus tinha mais autoridade que o Papa. Bom, são 95 teses. Esse movimento, irmãos, foi levantado pelo próprio Senhor. O Espírito Santo encheu o coração de não só Martinho Lutero, mas de muitos homens, e verdades foram novamente vindas à tona, não descobertas, mas redescobertas, porque as verdades sempre estavam nas Escrituras. Mas de 580 até mais ou menos 1500, as Escrituras estiveram obscurecidas pela Igreja Católica, pelo poder do papado. Mas mais ou menos aí em 1500 o Senhor levantou um grande avivamento, que foi o período da Reforma Protestante. Esse período, irmãos, ele trouxe muitas verdades, mas duas principais delas foi trazer de volta a palavra de Deus ao povo, dizendo que não era a igreja ou o Papa que tinha autoridade, mas as Escrituras. Sola Escritura foi um grande grito da Reforma, mas uma coisa também tão poderosa quanto foi a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. A salvação não é por participar da Igreja Católica ou por você comprar a sua salvação por meio de indulgências ou estas coisas que a Igreja Católica colocava na mente do povo, e o povo amedrontado estava debaixo daquele pavor da igreja e fazia tudo que mandava, não tinham a Bíblia para ler e faziam tudo. Até que o Senhor começou a despertar estes homens, Lutero, Calvino, tantos outros homens, Zwinglio, tantos outros homens, e foram despertando. Tyndale na Inglaterra, Lutero na Alemanha, Calvino na França, Suíça. Foram levantados muitos irmãos e a reforma começava. Mas logo depois deste período da reforma, a igreja de Sardes, esta carta pega mais o período pós-reforma, pós estes reformadores, porque este movimento que iniciou puro, irmãos. Ele iniciou tirando a igreja de Roma, saindo das superstições, saindo da idolatria, voltando para a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Logo ali no começo, os irmãos... O que acontecia em Tiatira, esse período da igreja romana católica? A igreja dominava o mundo. Lembra que nós falamos isso na reunião passada? A igreja dominava, o Papa dizia quem ia ser rei, quem não ia. O Papa cobrava imposto, vinha para a igreja, né? Eles colocavam reis, tiravam reis. A igreja assumiu o poder mundial. E aí, quando a reforma explodiu, e aí se tornaram os protestantes, que protestavam contra os católicos, o que aconteceu? A Igreja Católica ia então perseguir os protestantes. O
que os protestantes fizeram? Que foi o grande erro deles. Buscar proteção nos reis. Buscar proteção nos estados. Porque o que acontece? Os reis também estavam cansados da Igreja Católica. Tiravam os impostos deles, né? Agiam de maneira muito cruel com o povo. Não, os reis também estavam cansados daquela situação. Então, quando Martinho Lutero e outros irmãos levantam, e essa é uma verdade que veio do Espírito Santo, mas qual foi o erro? Eles começarem a pedir proteção aos reis. Então, naquela época começou a existir, a Europa foi dividida. Em alguns eram católicos, outros eram protestantes. O rei que fosse protestante, os protestantes iam ter segurança. E aí os católicos seriam perseguidos. O rei que fosse católico, os católicos teriam segurança. E os protestantes seriam perseguidos. Ficou dividido assim. Qual foi o erro, irmãos? Aí é que a igreja não está unida ao Estado e nunca esteve. A igreja pertence ao Senhor. Não deve buscar segurança nos reis ou nos imperadores deste mundo. Então, esse é o período, irmãos, que nós estamos. É preciso entender o seguinte: a Reforma Protestante foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que devolveu a palavra. Foi o Senhor que levantou homens. Mas é interessante, vocês vão ver aí na lousa que não há nenhum elogio. E nós vamos ver o porquê essas coisas aconteceram. Primeiro, nós temos aí na lousa o que sempre temos nas outras cartas, né? A apresentação do Senhor. Como o Senhor se apresenta a essa igreja. Estas coisas, versículo 1, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele se apresenta como aquele que controla as igrejas e seus mensageiros pelo poder do Espírito Santo. Estes 7 Espíritos de Deus, né? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, nós podemos ver em Isaías 11, versículo 2, possivelmente de onde tenha sido tirado essa expressão. E aí nós vamos contando aqui nesse versículo 2, Isaías 11, versículo 2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Falando de nosso Senhor, né? Não é que são 7 Espíritos, né? É o Espírito Santo em sua perfeição e plenitude, aquele que tem. Né? E é dito que ele tem as estrelas. E tem as estrelas são os mensageiros, os anjos das igrejas, são os mensageiros. Então, ele se apresenta como sendo aquele que tem o Espírito Santo, que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, que conhece todas as coisas e que tem os mensageiros. Eles pertencem a ele. Ele controla esses mensageiros pelo poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele começa assim. Depois de se apresentar como aquele que controla todas as coisas pelo poder do Espírito Santo, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Veja, irmãos, não há nenhum elogio. Há elogio até o catolicismo romano. Nós vimos aqui no versículo 19 do capítulo 2, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Mas quando ele vai falar a este momento da igreja, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Porque, como eu disse, irmãos, no começo da Reforma Protestante, era um movimento vivo, que tinha o fluir do Espírito Santo e as verdades sendo reveladas. Mas foi passando o tempo e aquilo apenas se tornou em reuniões enfadonhas, em religião apenas, muito parecido com Roma. Foram tiradas as imagens, foram tiradas a adoração a Maria, mas aí ficou muito parecido, porque a estrutura era a mesma, os templos eram as mesmas coisas, então ficou aquela religião sem vida.
Não no comecinho, mas depois de um tempo. As igrejas começaram a ser estatais, aí nós temos igreja anglicana, igreja luterana na Alemanha. Nós começamos a ter essas igrejas que carregavam os nomes dos homens, algumas verdades deles, mas que não tinham vida. É dito, você tem nome de que vives, mas está morto. Nome é o quê? Reputação. Você tem boa reputação, mas quando eu olho para você, eu não vejo a vida, eu não vejo realidade em vocês. Vocês abandonaram Roma e vocês podem dizer, a verdadeira igreja somos nós. Nós é que temos vida. A igreja romana, não. A igreja romana é uma igreja adúltera. Nós é que temos vida. E o Senhor olha, não. Vocês têm nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Vocês saíram de um sistema e criaram outro. Talvez seja melhor aos olhos dos homens. Por isso vocês têm nome que vivem. Mas quando eu olho para o interior, vocês estão mortos. Vocês têm as verdades, mas vocês não vivem as verdades. Foi o que começou a acontecer no movimento um pouco depois da reforma. Isso, irmãos, sempre acontece. E você pode ver isso na sua própria vida. Irmãos. O Senhor dar um grande avivamento ao seu coração. Um grande momento momentos da sua vida em que você está mais fervoroso pelo Senhor. Algo aconteceu. Mas depois vai passando o tempo e você vai se esfriando. Você, aos olhos dos outros, parece, está tudo bem. Mas quando o Senhor olha profundamente, Ele diz, está morto. Está morto. Onde está o amor por mim? Onde está a vida? Está morto. Foi o que aconteceu, irmãos, com aquele movimento tão puro e tão verdadeiro do Espírito Santo, da reforma, morto. Outra coisa acontecia, irmãos, que o Senhor reprovou da reforma. A igreja romana tem a prática até hoje de batizar crianças. E aqueles que se batizam como crianças passam a ser cristãos católicos. A igreja protestante não mudou isso, porque foi apenas uma reforma como pintar paredes. Tinha que derrubar tudo. Eles pintaram paredes, continuavam batizando crianças e a igreja continuava pagã, porque não verdadeiros cristãos misturados com falsos, porque molhar-se na água não faz alguém um cristão. E a igreja continuou estas práticas. Até hoje a igreja tem essas práticas. Nós temos os presbiterianos que têm esta prática. E veja, eles são nossos irmãos, mas o Senhor reprova isso. O Senhor reprova que esta mistura aconteça. Né? Não são cristãos aqueles que apenas colocam água sobre a cabeça e dizem que são cristãos. Né? Então a igreja protestante, ela tirou algumas coisas, mas no fundo ainda era a mesma coisa. No fundo, quando o Senhor olhava, irmãos, verdades foram restauradas, muitas pessoas foram salvas pela graça do Senhor. A palavra de Deus estava de volta. E aí o que aconteceu? Também, a igreja começou a fazer credos. Não tem problema, na maioria eles são bons e bíblicos. Mas aí o povo deixava de estudar a palavra para estudar estes credos, e os credos foram tornando a autoridade maior do que a palavra de Deus. Não era o que os papas faziam? Eles tinham maior autoridade do que a própria palavra de Deus. Então o Senhor condenava isso neste sistema, irmãos. Por isso é dito, tem nomes de que vives e estás morto. Agora, irmãos, não só olhando para aquele período da reforma protestante, mas olhando para a sua vida. As pessoas podem olhar para você e dizer que você é um cristão, e podem olhar para mim ou para qualquer outro e dizer, poxa, tem mais conhecimento hoje, como poderia dizer aqui neste momento. Eles tinham mais conhecimento do que no período do catolicismo, irmão. As verdades foram reveladas e o Senhor diz, por isso você tem reputação de que vives, mas você está morto. O teu conhecimento não praticado não adianta. Será que o Senhor pode dizer isso a respeito de nós, irmãos?
que hoje nós temos mais conhecimento, mas quando Ele olha para nós, estamos mortos? Não há vida do Senhor em nós? Será que esta reprovação que Ele faz a esta igreja, estás morto, pode ser feita a nós e que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos? Se esta for uma reprovação em que nós nos enquadremos. Aquilo que nós temos conhecido da palavra de Deus não tem mexido conosco internamente. Era esta a reprovação que o Senhor fazia a este período da igreja. As verdades foram reveladas, mas onde está a vida que transforma vocês? A palavra de Deus que transforma vocês. Onde está? Vocês estão iguais. Vocês apenas têm nome de que vivem, mas estão mortos. Olha o que ele diz no versículo 2. Ainda reprovando, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Aqui, irmãos, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer pode ser duas coisas, dependendo da tradução. Na ACF, por exemplo, vai dizer os remanescentes que estão para morrer. Aqui vai dizer o resto. Em uma outra versão que eu tenho aqui vai dizer o seguinte: acorda e fortalece as coisas restantes, as quais estavas prestes a jogar fora, pois não tenho achado as tuas obras completadas perante o meu Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Há duas possibilidades, e podem ser de fato as duas coisas. Que existiam poucos irmãos ali, que já estavam prestes a morrer, o resto, ou os remanescentes, que estavam prestes a morrer, e o Senhor está dizendo para os irmãos responsáveis, para o anjo daquela igreja: olha, vigia, presta atenção e fortalece esses irmãos que já estão prestes a morrer. Pode ser uma possibilidade. Ou a outra, até mesmo as verdades que vocês aprenderam já estão quase sendo jogadas fora. Preste atenção, sejam vigilantes. Isso já está quase morrendo no meio de vocês. Essas duas possibilidades. Qualquer destas duas falam muito ao nosso coração. A possibilidade de nós aprendermos verdades do Senhor, não as praticarmos, não as vivermos e começarmos a jogar fora estas verdades. Ou deixá-las apenas no nosso intelecto, apenas como conhecimento, e elas não caírem no nosso coração para as praticarmos. E outro, irmãos que começavam a morrer. E o Senhor diz: seja vigilante, consolida, presta atenção e fortifica estes irmãos que estão quase morrendo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou nessa outra versão que eu li, porque as suas obras não estão completas. Isso casa muito com o que aconteceu na reforma, irmão. O Senhor estava dizendo: não está completo o que vocês estão fazendo. É bom o que vocês fizeram, mas não está completo ainda. Vocês não romperam completamente com Roma. Vocês ainda permanecem com práticas. Ainda existia o clero. Não era o padre, mas agora era o pastor, que era o sacerdote dos homens. Não era mais a intercessão dos santos, mas a oração deles era mais poderosa que a do povo. O leigo continuava leigo, o clero continuava clero. Eles continuavam tendo poder sobre eles. De fato, a palavra de Deus estava lá. Eles ainda falavam: a salvação é pela graça. Mas ainda, apesar de dizerem, que Lutero dizia isso, que todo crente é sacerdote, o sacerdócio de todos os santos, na prática isso não acontecia. Na prática era o sacerdócio de alguns poucos. Não eram de todos os irmãos. Então o Senhor não havia achado as obras íntegras, completas. Ainda faltava romper de vez com o sistema romano. Por que vocês buscaram refúgio e apoio nos reis? Por que não confiaram em mim? Era como se o Senhor estivesse dizendo isso. Olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, o Senhor nunca poderia ter dito isso para Tiatira. Eles quase não receberam nada e ouviram nada.
Mas depois da reforma protestante, depois da palavra ser aberta para eles, o Senhor fala: lembra o que vocês receberam. Por isso, os irmãos, os estudiosos que olham para trás e veem a reforma protestante aqui, dizem que esse período se encaixa tão bem. Lembra o que você tem recebido. Eles receberam, irmãos. Eles receberam a palavra de Deus, eles receberam a verdade da justificação pela fé. E muitos naquela época, irmãos, começaram a fazer da justificação para a fé um negócio que é pela fé eu posso fazer o que eu quiser. É pela fé eu posso viver como eu... No fim você sabe que é pela fé, não é pelo que eu faço. Fizeram da graça de Deus uma desculpa para pecar. Irmãos. E o Senhor reprovava isso. E falava para que eles lembrassem daquilo que eles tinham ouvido. Lembra-te. O Senhor falou isso para outra igreja, irmãos. Ele falou para Éfeso. Olha capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, o Senhor frequentemente quer lembrar seu povo. Aqui agora ele está lembrando a igreja em Sardes, essa época. Lembra-te do que você recebeu. Parando um pouco de olhar para Sardes e olhando para nós. O Senhor tem nos dado muito de sua palavra. O que é que você tem recebido da palavra do Senhor que você tem negligenciado? Aquelas coisas que o Espírito Santo tem te incomodado, que você não abandona. Que você sabe que é verdade, mas não está disposto a andar nesta verdade. O Senhor está dizendo: lembra-te. Lembra-te o que você tem recebido. Lembra o que você tem ouvido. O Senhor manda a gente lembrar, irmãos, porque com frequência nós esquecemos da palavra do Senhor. Nós podemos estar reunião após reunião e podemos estar como a igreja em Sardes, mortos. Vocês têm religião, vocês têm verdade. Eles poderiam estar se reunindo agora, não mais com imagens de escultura, não mais se adorando a ídolos. Mas a palavra que eles tinham como verdade era uma palavra apenas escrita longe deles, não estava dentro deles. Lembra-te do que você tem ouvido, do que você tem recebido. Guarda-o e arrepende-te. O remédio de sempre. O remédio para todas as igrejas, quando o Senhor quer restaurá-las. O remédio de sempre. Arrependimento. Um arrependimento sincero, que só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ouvir reunião após reunião. A palavra do Senhor pode falar. Mas o Espírito Santo tem que soprar. Tem que te incomodar para que você se arrependa. Às vezes a palavra é a mesma. Um irmão se arrepende e outro não. O que acontece aí? A disposição em ouvir, em querer receber a palavra do Senhor. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Olha o que estava acontecendo nesse período aqui. Como eu disse, as igrejas agora eram estatais. Se o rei era protestante, todo mundo ia ser protestante. Desde que nascia era batizado. Não importa, você é cristão, protestante. Você segue a linha protestante, não a linha católica. Isso gerou o quê? Um montão de crente falso. Na igreja, um montão de gente que não era crente verdadeira. E o Senhor disse: se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão. O Senhor virá como um ladrão para a sua igreja, irmãos? Nós temos estudado isso. O Senhor vem como um ladrão para a sua igreja? Ou Ele vem como um noivo arrebatar a sua igreja? Ele vem como um ladrão para o mundo. Veja, irmãos, o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5.
Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Deixa marcado aí, irmãos. Volta para Apocalipse. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que nós podemos entender aqui é que o Senhor está falando com aqueles que não eram irmãos de verdade. Se vocês não se arrependerem, se vocês não vigiarem, não se converterem de verdade, não largarem apenas essa profissão de fé, sendo apenas cristãos nominais, eu virei a vocês como um ladrão. O que nós temos aprendido, irmãos, desde que nós estamos estudando? Que a qualquer momento o Senhor pode voltar e arrebatar a sua igreja. E depois? Depois ele virá como um ladrão a este mundo. Quando eles disserem paz e segurança, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Irmãos, a igreja neste período, e até hoje, irmãos, você vai encontrar irmãos assim, ou não irmãos, nós não sabemos, que não desejam a volta do Senhor e que não esperam pela volta do Senhor. A igreja não será surpreendida como um ladrão, porque ela está esperando e aguardando a vinda do Senhor com expectativa. Todo cristão verdadeiro deseja a volta do Senhor, irmãos. Nós desejamos e ansiamos estar com Ele para sempre. Mas a igreja tão acomodada a este mundo, igreja falsa, nominal, a cristandade tão acomodada a este mundo, não está esperando o Senhor. Então, quando a igreja verdadeira for arrebatada, o que vai sobrar é ele vir como um ladrão sobre os falsos. É isso que ele está dizendo aqui. É importante, irmãos, observar que estas cartas são relacionadas ao testemunho cristão, a todos aqueles que se dizem cristãos. Já temos dito isso. Tem Balaão aqui, tem Jezabel aqui, tem tudo aqui. Não é só verdadeiro aqui. E o Senhor está dizendo: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E aqui, irmãos, para deixar mais claro ainda, não é que horas virei a ti, é virei contra ti. Entende? O Senhor não vai vir contra a igreja dele. O Senhor vai vir para arrebatar a sua igreja, não contra. Aqui, irmãos, é o Senhor dizendo, esta profissão, esta falsidade no meio do que é protestantismo, eu virei contra, como um ladrão depois. Então, irmãos, nós aprendemos aqui o seguinte: quando o Senhor tirar a sua igreja da terra, assim como nós teremos as características de Tiatira, nós teremos as características de Sardes também na terra. Porque Tiatira é a mãe das meretrizes, mas que possui filhas. E o protestantismo é filho do catolicismo, é filha do catolicismo. Agora, irmãos, os irmãos, fui rápido demais, deu para entender aqui, deu para entender o que o Senhor está dizendo, que se eles não se arrependessem, se eles não ouvissem, se eles não lembrassem das coisas que o Senhor deu a eles, e não se arrependessem, não se convertessem de verdade, viria a eles como um ladrão. Não eram verdadeiros crentes aqui, irmãos. A igreja tinha se tornado isso. Nós já temos falado tanto sobre isso, irmãos. Olha para a cristandade hoje. Há muitos falsos cristãos. As verdades que foram resgatadas lá por Lutero e Calvino não estavam mais revigorando o coração desses santos. Agora o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Olha, irmãos, umas poucas pessoas. Olha a ruína e a degradação do testemunho do Senhor na terra. Tens, porém, contudo, em Sardes umas poucas pessoas.
não são muitas, são poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Houve, irmãos, neste período da história, claro, sempre houve remanescentes, pessoas fiéis ao Senhor, mas houve dois grupos, pelo menos, os anabatistas e os puritanos. Os anabatistas, tem um livrinho deles que chama Anabatistas, nem protestantes, nem católicos. Esse grupo sofreu, irmãos, porque eles foram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Anabatista significa rebatismo. Porque tanto os protestantes como os católicos, você nasceu, bebezinho, batizado. Eles falavam, não, tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Não é assim. Não é assim, nasceu, batizou, vira crente. Isso não é verdade. Essa doutrina é diabólica? É demoníaca? Não. A pessoa tem que firmar um compromisso verdadeiro e voluntário com o Senhor. Tem que partir da vontade dela. Não, o bebê não sabe de nada. Está errado. Não, que papa, nada. Estado não tem nada a ver com a igreja. Se os reis quiserem perseguir, venha quem for. O Estado não tem nada a ver com a igreja. A igreja tem como cabeça Cristo. Ele domina a sua igreja. Por quê, irmãos? Uma coisa que eu não disse. O que aconteceria quando Lutero ou os irmãos foram pedir segurança aos reis? Os reis começariam a ter alguma autoridade sobre a igreja, irmãos. Porque eles são os que protegem. Então a voz deles tem que ser ouvida em algumas situações. A voz de Cristo, então, teria que ficar de lado também. Então você tem nome de que vive, mas está morto. Você não ouve a mim, você começou a ouvir outra voz agora. A sua proteção está nos reis, você tem que ouvir as opiniões deles. A igreja começou a ser a igreja estatal. Aí os anabatistas falaram, não, isso não. A igreja pertence ao Senhor, Ele é o cabeça da igreja, é o que Ele fala que deve ser ouvido. Nada de credo, nada, que credo nada, é a palavra de Deus e pronto. Adoração a Maria, batismo, nada disso. Então eles arrumaram confusão com os católicos e com os protestantes. Os católicos queimavam eles, os protestantes afogavam, dizendo, rebatismo? Olha o que eles fizeram, irmãos. Não é, eles afogavam os irmãos, dizendo, vocês querem rebatismo? Então agora vocês vão aí, rebatizar. E foi um irmão que fez isso, Zwinglio fez isso. Um nome forte na reforma. Não. Aí, porque os protestantes pensaram assim, não tem igreja que resista se não tiver proteção dos reis. A igreja romana vai matar tudo. Os anabatistas falam, pois que mate, pois nós vamos ser fiéis ao Senhor. Então, queimados pelos católicos e afogados pelos protestantes, irmãos. Fugindo e vivendo para servir ao Senhor. Diziam não, os protestantes também começaram a fazer guerras para proteger os seus países, saíam armados para proteger a sua nação, e os anabatistas falaram, não, vier a gente morre pela causa do Senhor e pronto. Eu comprei um livro que na capa tem um anabatista fugindo no gelo e um pedaço do gelo do chão, né, quebra, estoura e o perseguidor dele cai lá dentro. Aí o anabatista volta para pegar o perseguidor, porque ele ia morrer afogado. Aí ele pega, é preso e morre. Essa foi a marca deste movimento de amor ao Senhor e que eles não iam levantar as espadas, não iam levantar guerra. Então estes possivelmente são dos poucos que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco na presença do Senhor. O outro grupo, pós-reforma ali, foram os puritanos. Esses irmãos que particularmente têm um apreço muito grande porque aprendi muito lendo os escritos deles. Eles eram aqueles que não queriam ouvir, tens nome de que vive, mas estar morto. Eles queriam ouvir do Senhor, tu estás vivo. Eles queriam ouvir isso do Senhor. Eles não queriam doutrina na mente, eles queriam piedade no coração.
Eles queriam isso, eles queriam amar ao Senhor, eles queriam dizer não às paixões deste mundo. Eles queriam resistir ao mundo e se santificar e se separar ao Senhor. Puritanos, irmãos, quando eles receberam este nome, não foi um nome de elogio. Foi lá, vem aqueles puritanos, que tudo que tem graça eles querem acabar. Quem são os puritanos? Os puritanos são aqueles que, se vem alguém feliz, eles querem destruir a felicidade desta pessoa. Tudo é pecado para eles. Nada presta para eles. Porque eles levavam a sério a santidade, irmãos. Eles levaram a sério a piedade, a separação deste mundo. Os puritanos, eles queriam uma reforma mais profunda do que o início da reforma protestante. Uma reforma no interior dos homens e da igreja. Práticas do culto mais simples. Culto familiar. A igreja, de fato, cada um sendo sacerdote dentro das suas casas. Eles quiseram esta volta. E eles são possivelmente o grupo piedoso que o Senhor diz. Eles não sujaram as suas vestiduras. Eles andaram de branco. Irmãos, de todas as igrejas até agora, a que mais fala ao meu coração, Éfeso fala muito ao meu coração também. Esmirna é uma realidade tão diferente da nossa, perseguição, nós não vivemos. Pérgamo, aquele casamento com o mundo, isso tem muita relação. Tiatira a gente olha e fala, poxa, catolicismo tem pouca relação conosco, mas aqui tem muito, irmãos. Sardes tem muita relação conosco, porque é dito, vocês têm a verdade na mente, mas não vivem. Irmãos, isso é quase como um soco do Senhor em nós, como um tapa na cara em nós. Vocês conhecem a palavra de Deus, vocês têm a verdade, vocês têm nome, têm reputação, mas vocês estão mortos. Não há vida verdadeira, não há amor verdadeiro, não há santidade verdadeira na prática das suas vidas. Irmãos, ai de nós, ai de nós. Ai de nós, se for esse o relatório que o Senhor tiver a nosso respeito, irmãos. Tem nome de que está vivo, mas na realidade está morto. Mas que o Senhor, pela sua misericórdia, irmãos, nos desperte, nos faça acordar para que nós sejamos os homens que andam de branco e que não sujam as suas vestiduras. O Senhor, irmãos, nos revestiu quando cremos com a justiça de Cristo. Ele nos dá estas vestes, irmãos. Nós, frequentemente, com o contato que temos com este mundo, enchemos de poeira as nossas vidas. Por isso o Senhor, em João 13, lavou os pés dos discípulos. E aí, Pedro, não querendo, depois disse que sim, lava tudo, lava a cabeça. Senhor, não precisa. Só precisa dos pés, vocês já foram lavados. Irmãos, nós precisamos, pelo contato que temos com este mundo, sermos lavados constantemente. As nossas roupas constantemente são sujas, irmãos. Daniel, quando estava lá na Babilônia, e todos nós estamos na Babilônia, irmãos. Todos nós estamos neste mundo. Todos nós vemos, ouvimos e participamos de coisas que nos contaminam. Daniel lá na Babilônia decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Está lá em Daniel 1:8. Ele decidiu não se contaminar, irmãos. Irmãos, nossas decisões pelo Senhor são tão fracas, irmãos. São tão fracas. Por isso nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar a Ele. Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo, Senhor. Não nos contaminando com este mundo, não participando das mesmas coisas que este mundo, não pensando as mesmas coisas que este mundo, não fazendo as mesmas coisas que este mundo faz. Quais os pecados que o Senhor tem falado para você abandonar e você ainda continua manchando as tuas vestiduras brancas? Quais são eles? Que o Senhor já tem falado ao seu coração para que você abandone. Ou a voz do Espírito Santo começou a ficar tão fraca porque você se acostumou a estes pecados.
Ó, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todos nós, para que nós não contaminemos as nossas vestiduras. Olha, irmãos, e a graça do Senhor é capaz de fazer isso, irmãos, conosco. Deixe-me ler um verso em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. É dito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ó, irmãos, e nós gostamos disso, né? A graça que salva, a graça que vem, que retirou a dureza do nosso coração, que nos fez crer e que nos salvou. Mas a graça não para aí, irmãos. A graça do Senhor não para em apenas retirar o nosso coração de pedra e dar um coração de carne, retirar a dureza, amolecer-nos. Essa graça irresistível, ela não para aí. Seu trabalho é completo, ela continua no versículo 12, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, é a graça de Deus que faz isso. Foi o sangue de Cristo que nos deu vestiduras brancas. Foi a justiça de Cristo que nos deu essas vestiduras brancas. E é a graça de Deus, irmão, que vai nos educar. E é a graça de Deus que nos educa, que nos fortalece para nós renegarmos as paixões deste mundo. Que o Senhor nos ajude a viver assim, irmãos. O texto de Tito diz ainda, aguardando a bendita esperança. Você quer um frescor para a sua vida cristã? Fazer com que você viva justa, piedosamente? É aguardar a bendita esperança. Perca isso de vista. Perca o encontro do Senhor a qualquer momento nos ares. Este frescor, este desejo e a sua vigilância e testemunho neste mundo diminuirá sensivelmente. Vai diminuir, irmão. Se você não está esperando o seu Senhor a qualquer momento, você começa a viver de qualquer jeito. E as paixões do mundo começam a ser mais atrativas para você. Você começa a pensar que este mundo tem coisas belas e importantes para você, que conquistar as coisas aqui neste mundo são importantes, e você vai deixando o Senhor de lado. Agora mude seu foco. Comece a aguardar a bendita esperança do Senhor, e você vai ver que este mundo nada tem, e que contaminar-se, sujar as tuas vestiduras brancas é loucura, porque este mundo não tem nada para oferecer para nós. Quantos e quantos cristãos dizem correr atrás dos seus sonhos, dizem querer um monte de coisas. Irmãos, estes que perdem de vista a vinda do Senhor, que deixam de aguardar o Senhor e começam a se emaranhar com este mundo, se eles não se arrependerem disso, como diz a palavra, é possível que nem sequer sejam cristãos verdadeiros. Quando o Senhor vier, Ele vai vir como um ladrão e vai tomar de assalto tudo que eles recolheram e ajuntaram nesta terra. Não era nada, não fica nada. Ah, irmãos, mas se nós estivermos aguardando o Senhor, trabalhando para Ele, sendo este povo seu, exclusivo, zeloso de boas obras, tudo fica, irmãos, porque nenhum trabalho para o Senhor é vão. Tudo fica, irmãos. E quando nós formos arrebatados, e quando nós estivermos no seu grande tribunal, Ele vai distribuir aos seus santos as recompensas pelo serviço prestado. Nós não merecíamos nem ser salvos, irmãos. Nós merecíamos o inferno. E Ele diz que estes que não se contaminaram, que andaram de branco na sua presença, eles terão as suas coroas, suas recompensas na glória. Todo cristão verdadeiro. Voltemos a Apocalipse 3, versículo 5 e vamos concluir, irmãos. Diz assim:
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, nesta promessa há três coisas. A justiça será assim vestido de vestiduras brancas. Então, o crente, irmãos, ele já recebeu a justiça de Cristo aqui. Nós já temos justificação aqui. Mas aqui está falando que será ainda vestido de vestiduras brancas. Este texto parece ter relação com Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqueles irmãos que andaram não se contaminando com o mundo, e veja, irmãos, que aqui não é dito que eles fizeram grandes coisas em Apocalipse. É dito que eles não se contaminaram. Não é dito que eles fizeram um monte de coisas. É dito que eles não se contaminaram. O elogio a estas poucas pessoas que não se contaminaram é eles não terem envolvimento com o mundo. Não a grandiosidade das suas obras para o Senhor, mas eles não se contaminarem. E na medida em que foram assim justos diante do Senhor, andaram de branco, eles receberão este linho finíssimo. São os atos de justiça. Este povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí é dito assim depois: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. No versículo 5 do capítulo 3, eu voltei lá. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esse versículo aqui nós temos que tomar algum cuidado. Alguns leem e dizem, então pode apagar? Então pode perder a salvação? Veja, irmãos, quando o Senhor fala uma verdade, Ele não pode contradizê-la depois. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. O que é vida eterna? Vida eterna é eterna, não pode perder. Então se o Senhor deu e jamais pode perecer, então não pode ser riscado ou apagado o nome dessa pessoa. Aqui nós temos que entender o contexto todo. Qual foi a grande constatação que o Senhor fez acerca desta igreja? Tens nome de que vives, mas está morto. Eles tinham nome, mas não era verdade. O Senhor está dizendo aos vencedores, de modo nenhum eu apagarei o seu nome. Seu nome é verdade, está lá mesmo. De modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Agora, os falsos, eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Não é verdade isso. Então o crente, irmãos, jamais pode perder a sua salvação. Então uma das promessas aqui é a certeza da salvação. A justiça, certeza da salvação e por último, que é o que ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui é o que eu coloco aqui, uma apresentação nas cortes celestiais. Vocês lembram, para finalizar aqui, vocês lembram da história de Davi? Davi levantou os valentes de Davi. Lá no finalzinho da sua vida, vamos abrir lá, vai, irmão, 2 Samuel 23, versículo 8. Último verso que leremos, para os irmãos não desanimarem. 2 Samuel 23, versículo 8. Quando Davi foi rejeitado, estava lá na caverna, ele levantou alguns valentes, né? Ele estava ali rejeitado. Aí já quando ele era rei, já para o finalzinho da sua vida, ele vai lembrar dos valentes de Davi. E ele diz, são estes os nomes dos valentes de Davi. Irmãos, esse capítulo aqui vai só falando um monte de nome. Pode virar a página, não vamos ler não. Ele vai falando só um monte de nome. Aí você fala, tem gente até que fala, puxa que chato ler esse tudo na Bíblia, esse monte de nome.
Assim como o rei Davi, irmãos, lembrou-se de seus valentes e falou nome por nome. Assim, irmãos, nós seremos apresentados nas cortes celestiais diante do Pai e dos anjos. E vão chamando nome por nome. E nós vamos entrando naquele cortejo maravilhoso. Estes são os que andaram de branco na minha presença. E vai chamando os nomes, e vai chamando os nomes, e vai chamando... Mas estes aqui não eram ninguém na terra, mas eles são na corte celestial. Eles têm seus nomes lembrados lá. Olha que maravilhoso, irmãos. Que nós não nos contaminemos, irmãos. Que nós andemos com o Senhor, como verdadeiros crentes no Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim termina. Senhor, tenha falado aos nossos corações, irmãos.